E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento, dia 12/3, terça-feira. Estamos aí no segundo dia da semana, uma boa movimentação para o pregão de hoje, índice aí entregou um bom movimento. Período da tarde diminui um pouquinho a pancadaria, né, do que é no período da manhã, dá uma diminuída ali na volatilidade. Possibilitou até stops mais baratos do que estava no período da manhã. Hoje no período da manhã a gente teve stops bem caros, isso aí dificultou um pouquinho a tomada de decisão ali de realmente acabar aceitando o risco. Mas vou compartilhar aqui toda a minha análise, tudo aquilo que eu visualizei para a abertura do dia, o possível movimento aqui que a gente estava estudando juntos. Lembrando que eu opero metodologia Oliver Velez, gosto bastante de utilizar Fibonacci dentro das minhas análises. Então eu venho aqui como caráter educativo compartilhar minha visão. Independente aqui se seja do mesmo operacional ou não, se você concorde ou não estou dando nenhuma recomendação aqui. Eu apenas compartilho aquilo que eu utilizo no meu dia a dia para minha tomada de decisão, aquilo que eu gosto de visualizar. Então, pode fazer sentido para você ou como pode não fazer sentido para você. Eu estou aqui apenas para compartilhar o meu conhecimento. Então, deixa o dedo no like aqui e vamos embora para esse vídeo. Pessoal, começando aqui a nossa análise do índice futuro, eu quero ver a floresta, onde que eu estou, né, na minha floresta. Vou lá para o gráfico diário. Nós já tínhamos mapeado toda essa região aqui desde a semana passada. Então, o que a gente tinha nessa região? Esse topo anterior, antigamente como resistência, possivelmente agora como nível de suporte. Nós tínhamos também retração dessa pernada aqui toda de queda, região dos 50% macro. Então vem aqui ó, com essa região dos 50% macro. Tem o média móvel de 200 aqui, apontada para cima ainda nessa região. E até a abertura do pregão de hoje, eu tinha esse afastamento das médias. Então, esses dois últimos candles aqui, candles 47 e 48, nós ainda estávamos afastados das médias móveis. Então, no pregão de hoje aí, nós estamos voltando para essa região de médias. E era justamente a dificuldade que nós teríamos em vender caso o preço ele tentasse romper essa mínima aqui e dar continuidade nesse movimento. Devido a esse afastamento, eu dificulto aqui o cenário de momento. Então era mais propício a gente buscar aqui as oportunidades de um possível retorno. Identificando agora os 60 minutos para eu conseguir localizar aqui onde que eu estou nessa região. Identificado essa região como uma potencial região compradora do fundo e uma zona intermediária nessa região vendedora. Essa zona intermediária aqui vendedora era inclusive aqui uma troca de polaridade que nós tínhamos dessa região. Então, fazendo aqui os meus caixotes, eu sempre gosto de demarcar dessa maneira. Eu tinha essa primeira região vendedora, eu tinha também essa região aqui sendo uma possível região compradora desse mini range, né, que a gente montou desses 3 últimos dias. Se a gente afastar um pouquinho o gráfico aqui, a gente consegue enxergar que anteriormente a gente estava trabalhando nessa região como suporte e agora a gente estava trabalhando nessa região como nível de resistência. Resistência, aqui atrás, ó, trabalhando como suporte, como suporte, como suporte. Testamos essa região e tentamos agredir essa região de fundo. Aqui aconteceu uma leitura que a gente utiliza dentro do nosso operacional, que são as falhas de fundo. Eu promovo esse fundo aqui lá naquela sexta-feira, aquele mega gap de baixa. Já busco por esse retorno bem forte. A gente percebe que o preço ele abre em gap de baixa aqui, ó, e a gente já falha em renovar essa mínima. A gente deixa uma mínima mais alta. No pregão de ontem, a gente deixa a terceira mínima mais alta. Então já tinha aqui, ó, movimento aqui de rejeição desse fundo. Por isso a possibilidade de nós virmos cutucar essa máxima era muito grande. Era bem possível disso acontecer. A gente abre aqui nessa região em gap de alta. Quando a gente abre aqui nessa região em gap de alta, eu vou baixar aqui um pouco mais o meu time frame para o micro. Né? Eu vou baixar primeiro para os 5 minutos para a gente ir complementando a leitura. Bom, já usei essas regiões do macro aqui, retração e suporte anterior, para ver que é uma região compradora. Já identifiquei no gráfico aqui, maior, 60 minutos, que eu tenho esses cenários aqui de falhas de fundo, fundos ascendentes desse movimento. Então o vendedor não consegue produzir novas mínimas, a chance é do quê? De nós conseguirmos renovar as novas máximas, renovar máximas anteriores. O candle de ontem, ele foi um candle inside bar. Então aqui eu tenho o quê? Um candle que ficou preso dentro do pregão da sexta-feira, se eu pegar as extremidades. Essa máxima de ontem, a gente tem 99% de chance de rompimento no pregão de hoje. Só que esse rompimento ele praticamente veio na primeira barra. E aí foi realmente um padrão bem caro para a gente aceitar, até mesmo pelo 2 minutos, que é uma entrada mais antecipada.
essa máxima de ontem, ó, a gente tem um risco aqui, se a gente colocar o stop na primeira barra, de mais de 300 pontos para uma primeira região aqui de 90, 100 pontos. Então, essa operação de abertura aqui eu preferi passar, mas foi uma operação que pagou aqui muito mais do que primeiro, segundo push, né? Se a gente for projetar essa barra 1 para cima, a gente chegou aqui a pagar 2 pushes nessa região de máxima. Qual era a região que eu estava acompanhando então para a gente tentar aqui um trade, né? Era essa região da máxima anterior aqui atrás, a máxima da sexta-feira. E aí quando a gente vem para a abertura, a gente identifica esse potencial comprador aqui logo no arranque do pregão, eu tenho um cenário que eu ainda não tenho esse alinhamento para o preço ele simplesmente seguir aqui o seu movimento de alta, mesmo eu podendo fazer aquele retorno pelo gráfico diário. Pô, se eu preciso, geralmente eu gosto de ter um alinhamento nos time frames. Então quando eu olho para uns 60 minutos, eu já identifico o quê? A primeira tentativa dos compradores, só que com um cenário desalinhado. Eu tenho aqui ó, a média móvel de 20 e a média móvel de 8 desalinhadas para o preço subir. Para eu engatar realmente uma virada de movimento, a média móvel de 8 ela precisa passar para cima da média móvel de 20, que veio justamente dentro desse ritual aqui, ó, desse movimento. E era uma região que a gente realmente já estava esperando. Como eu fiquei de fora da festa desse primeiro movimento aqui, a gente teve sim algumas oportunidades compradoras além da primeira barra. Então eu posso vir aqui mapeando esse cenário. Primeira barra, uma barra elefante bull aqui de ignição de movimento. Possíveis entradas dentro dessa barra bull, stop de Pablito, comprar o rompimento aqui da barra 1 com stop na própria barra 2. Seria aqui uma opção que a gente visualizou na hora também. Depois eu tenho uma entrada aqui possível de uma RBI, essa barra número 3. Mas olha a volatilidade que nós estávamos no momento. Aqui essa RBI, que é para ser um padrão curto, pequeno, estava com 175 pontos de stop. Então foi mais uma vez aqui uma possibilidade de entrada que a gente visualizou. Porém, eu estava achando ainda uma entrada bem cara, olhando todo o contexto que a gente tinha. A gente estava afastado de todas as médias, então eu estava comprando aqui já máxima do dia, já estava comprando máxima do dia anterior também, ó, a região aqui de máxima do dia anterior. Não quis participar dessa festa, esperei realmente o preço caminhar. E aí quando a gente faz essa abertura já no gap de alta, a gente ativa alvos desse último espelhamento em V. Porque a gente já abre rompendo essa região de resistência. Então, a gente ativa alvos aqui desse espelhamentão maiorzão aqui. Então, alvos traçados, deixa eu pegar o imã que eu não tô sem o imã aqui, ó. Então, alvos desse espelhamento aqui para cima. A gente tem primeiro e segundo alvo. Diminuindo aqui o fractal mais ainda, né? 2 minutos aqui, ó, ampliando nossa visualização. A gente tem no momento da notícia um cenário de busca de liquidez, o preço faz um halt aqui na média móvel de 20, né? Antes ele estoura para cima, volta para testar a média móvel de 20 e aí ele dá continuidade no movimento. Então ele cumpre primeiro o alvo aqui já no horário da notícia, era 9h30, quando a gente teve divulgação do IPC, Índice de Preço ao Consumidor nos Estados Unidos, e gerou esse pico de volatilidade. Então a gente cumpre primeiro o alvo, seria aqui uma possível entrada nessa barra número 12 pelo cenário de um BOP, então um Breakout Play, o preço ele lateralizado dentro dessa zona compradora aqui, ó, tem essa forte impulsão compradora, preço de maneira lateral produz a continuidade do movimento. Então, em momento nenhum eu localizei por oportunidades na contratendência nessa região aqui. A gente tinha ainda uma região de interesse vendedora macro lá em cima e eu estava saindo num primeiro movimento. Esse trade aqui na contratendência não existe e se você por acaso vendeu, existe uma baixíssima probabilidade de você conseguir virar essa movimentação e acertar uma venda nessa região. Então, sem chance de trabalhar em vendas nessas regiões. Bom, após o balanço do mercado, pô, a gente deixa uma BT aqui, faz um halt na 20, eu tô com as médias aqui alinhadas, 28 para cima. Qual que é o problema dessa barra número 16? O tamanho desse stop. Porra, ficou um stop do cacete aqui, ó, 400 pontos de stop. E eu tenho já uma baita de uma região vendedora aqui, ó, na cara do gol. Se eu pensar em risco-retorno, um stop de 400 pontos, eu pensar no 1 para 1, para andar 400 pontos, eu teria que ir lá no 129 bola. E aí, será que ele vai conseguir simplesmente romper toda essa região aqui e ir embora? Com esse risco gigantesco aqui, eu não me senti confortável de novo para operar na ponta da compra, ainda mais que a gente estava se aproximando da minha zona de interesse. Qual foi o racional desse momento? Esperar.
eu compartilhei com o pessoal que a minha visão era se ele chegasse nessa região aqui de máxima do dia anterior, aqui. A gente também estava mapeando o cenário pelos 15 minutos aqui para a gente visualizar, um cenário dessa retração aqui desse movimento mais macro, ó, desse fundão, com aquele último topo, nós tínhamos retração também de 50% aqui muito próximo. Então era uma região que eu estava esperando ele vir testar. Máxima da sexta, retração de 50%, era aqui a minha zona de interesse. O preço acaba chegando bem próximo daqui. Ele cumpre o alvo de 100% desse espelhamento e aí ele acaba deixando um cenário de rejeição. Eu já estava na minha zona vendedora. Aqui eu acabei realmente, é um padrão que a gente tem, né, de venda nessa barra número 26, uma Top in Tail Kamikaze, uma TT Kamikaze. Entrada ainda na contra tendência. Eu também tenho aqui um cenário de ativação 1, 2, 3 para quem gosta. Venda aqui ó, na eliminação da perca da barra 27. Era também uma possibilidade já. Após atingir essa região de alvo de Fibo, atingir a minha região vendedora, mas não ter atingido essa máxima da sexta-feira, eu acabei esperando demais. Esperei um teste aqui na média móvel de 20, ele acabou rasgando em linha reta e eu fiquei de fora desse trade. Beleza, perdi essa primeira oportunidade, já visualizei esse alvo, vou deletar. E aí eu estava acompanhando também, ó, já visualizei essa retração, vou deletar. A gente começou a acompanhar níveis de correção. Primeiro aqui o intraday, a gente retorna para a região dos 61%. Aqui já não era mais ponto de buscar por vendas, a gente já estava possibilitando até um fundo. Ele deixa esse fundo, ele tenta aqui fazer mais uma investida compradora. Nesse ponto a gente estava calçado pelos 5 minutos, ó, região da média móvel de 20 dos 5. Essa região da média móvel de 20 do 5 para mim não caracteriza uma possível compra, porque eu já não tenho o cenário das médias. Olha só como está a média móvel de 8 e como está a média móvel de 20. Eu já estou fazendo aquele famoso bico de pato que a gente chama aqui, ó, desse movimento. Então quando eu formo esse distanciamento entre 20 e 8, é um cenário que eu perco um momentum para eu comprar aqui. Então eu tenho esse filtro dentro dos meus trades que a gente tem uma operação muito mais bem possível de dar continuidade quando a média móvel de 8 ela está seguindo assim, ó, bem próxima da média móvel de 20, ambas paralelas e alinhadas. Era esse o cenário que eu gostaria para pensar numa continuidade e comprar esse movimento. Então, como não tinha esse cenário, essa barra aqui, ó, a gente até tem um poderzinho das duplas aqui, mas ele não consegue gerar a continuidade do movimento. Então, era o cenário que eu estava esperando, uma possível falha de máxima. E aí sim, a gente tem essa falha de máxima nessa barra número 43, ela é uma TT em lock 4 já, média móvel de 20 apontada para baixo e o preço acionando esse setup acima das médias móveis, da média móvel de 20. Seria uma primeira venda. Eu, como já tinha hesitado em vender aqui, eu falei, eu vou esperar um cenário ainda confirmado, né, desse movimento. E aí o cenário veio justamente aqui. A gente volta para a média móvel de 20, a gente não tem defesa de compradores. Eu estava filtrando aqui pelo cenário mais micro ainda, do 1 minuto. Então vamos deletar aqui essas retrações. Eu percebo que esse topo menor aqui ele foi feito em cima da retração de 7,5. E aí eu já estava buscando venda pelo fato de que a gente já tinha visto esse cenário aqui como uma resistência do movimento. A gente já tinha inclusive mapeado todo esse cenário na pré-abertura. Sempre faço aqui um vídeo de pré-mercado com os alunos. E hoje eu fiz esse pré-mercado aqui que eu vou compartilhar com vocês agora. A análise que eu estava fazendo aqui no período da manhã. Então olha aí, ó, vamos acompanhar. Back, duas movimentações praticamente, ó. A gente pode ter esse cenário de virada desse movimento. O problema vai ser o quê? A demora para virar essa média móvel de 20. Então, a média móvel de 20 pode fazer aqui, ó, um cenário de virada e aí o preço realmente querer esticar, voltar, até demorar para ele conseguir caminhar com a média móvel de 20 aqui para virar para cima. Então, alguns pontos de atenção. O índice, pensando aqui nessa região, é uma região de venda, então é uma região que a gente pode querer buscar também por um trade comprador, né, pra gente agredir essa região. É aquela região zona de troca de polaridade. Ah, encaixou um preço aqui, ó, na compra, dá pra tentar buscar essa região dessa máxima aqui, desse range, uma região aqui de venda. Então, tomar cuidado com essa região aqui. Principalmente querer comprar esse possível rompimento, pode ser aí uma região já cara e ruim de comprar. Então, vamos aí ficar atentos a essas regiões demarcadas já no índice e esperar aí o preço realmente desenrolar. Então, eu trouxe justamente essa visão de cuidar com as compras nessa região aqui dos 60 minutos. Justamente pelo preço já está chegando de maneira esticada, sem esse alinhamento. Então, buscando por todo esse cenário, nós conseguimos aqui visualizar esse processo corretivo. Nós ainda não havíamos testado média móvel de 200 no nosso dia, olhando 2 minutos. Eu não tinha testado 200 do 1 minuto também. Então, back testado, a gente dificilmente vai conseguir romper uma região importante sem buscar por esse retorno, pelo menos nas médias de 200 do 1 e do 2 minutos.
Visualizado todo esse cenário, pelo 2 minutos aqui a gente começou a filtrar esse pullback, e aí eu percebo já o seguinte, eu tenho grande intenção vendedora dentro desse movimento, e eu não tenho força compradora. Aqui uma barra, essa 92, ela anula os 3 compradores anteriores. Foi justamente nela que eu fiz a minha venda. Então vendi aqui nesse cenário pelos 2 minutos, foi justamente aqui a perca dessa barra 46, acabou casando junto, né, o gatilho de entrada pelo 1 e pelo 2 minutos, seria o possível ponto na violação da 46, ou então até mesmo no fechamento da 47. Qual foi a dificuldade aqui? O tamanho desse stop. Se eu esperasse a 47 fechar para fazer a venda, eu tenho um stop aqui, ó, de quase 300 pontos pelo 2 minutos. Realmente é um stop bem caro. Então, através do 1 minuto aqui, qual foi meu racional? Eu vendi a barra 92 utilizando o stop de Pablito. Então eu não tinha dado nenhum clique no meu dia, esse aqui foi meu único trade. Eu realmente não queria aceitar um risco muito grande por essa volatilidade, só que tem alguns pontos que a gente pode considerar. Se eu tô com uma grande volatilidade no meu dia, o stop ficando caro, ele também vai gerar um alvo mais caro. Então, consequentemente, se você realmente tomar a decisão de assumir o risco, você vai buscar um retorno maior. Esse daqui é um ponto também a ser considerado, não só pensar aqui no tamanho do risco, mas também na possibilidade de um retorno desse movimento. E aí, a gente utilizou qual região para a gente voltar como esse alvo? A gente pode visualizar aqui, ó, até um cenário de um ombro, cabeça a ombro, meio tortão aqui, ó, nessa movimentação. Uma falha de máxima, eu tenho aqui esse cenário de que? Impulsão, correção, ativação desse movimento de queda. Eu posso pegar a projeção desse movimento. Então, ou projeção ou espelhamento desse movimento a gente poderia buscar como alvos. E como eu estou tratando de um retorno, eu tenho todo esse movimento aqui já demarcado, como isso aqui sendo um movimento comprador. Eu estou produzindo um retorno dentro desse movimento comprador. Então, eu não quero reverter a tendência. Eu quero buscar por um possível fundo para eu fazer a saída da minha posição. Então, a gente estava buscando pelas retrações de todo esse movimento. Pegamos o topo de hoje, fundo de ontem, e acompanhamos. Encontramos essa região aqui muito importante, retração de 61% de todo esse movimento de alta. Eu tinha primeiro alvo dessa projeção aqui, ó, de baixa. Eu tinha média móvel de 200 dos 2 minutos. Eu tinha região de fundo aqui do meu dia, então uma baita de região aqui também dentro da metodologia aí de Sharp Turn. Região de compradores defendendo aqui já no começo do pregão. Então, para mim, utilizei essa região aqui para fazer a saída da minha operação vendida. Venda aqui no 46, região aqui, ó, que demorou pra caramba para conseguir romper, deu um cansaço em nós. E aí, quando a gente tem a proximidade da média móvel de 20 com a média móvel de 8, é o momento que a gente consegue fazer a saída do movimento. Então, é aquele cenário que eu dei o exemplo na compra pelos 5 minutos. Quando eu tenho essa barriga entre a média móvel de 20 e a média móvel de 8, eu perco um pouco do momento em seguir o movimento. O melhor momento para você conseguir localizar um bom gatilho de entrada é pegando a média móvel de 20 com a proximidade da média móvel de 8. É o que vai gerar o momento para esse preço realmente caminhar. E aqui caminhou, a gente conseguiu cravar realmente o fundo, a mínima do dia. Pelo cenário aqui do 1 minuto, inclusive, bastante gente conseguiu pegar o retorno desse movimento. Como a gente já tinha localizado esse possível pullback, se eu olhar até o 15 minutos, olha só que alinhamento bonito do 15. Pelo 15 minutos eu tenho muita característica de um pullback desse movimento. Então, localizado toda essa leitura, toda essa visão, diminuindo o time frame dentro do 1 minuto, o pessoal conseguiu aqui entrar nessa oportunidade de um CDB. É um cenário de 1, 2, 3 de compra, uma baita de uma oportunidade numa região de interesse e com o preço afastado. Então, pelo 2 minutos, acabou sendo um Bullseye 80, utilizou a média móvel de 200 como suporte. Pelos 5 minutos, uma leitura muito parecida. Ontem nós utilizamos essa média móvel de 200 como nível de resistência. E hoje eu utilizei ela como nível de suporte para abertura e como nível de suporte também pós-abertura, testando esse fundo aqui mais uma vez. 5 minutos, Bullseye 80. 2 minutos, uma baita de uma rejeição. Olha o tamanho dessa barra compradora. Nesse momento aqui, a gente também visualizou essa virada do mercado. A gente estava aqui identificando que horas a gente vai conseguir buscar pelo movimento de continuidade. E para buscar esse movimento de continuidade, eu preciso ter um alinhamento gráfico. E esse alinhamento gráfico vem em qual momento? Quando eu retorno esse movimento aqui para o lado comprador,
eu retornando esse movimento para o lado comprador, eu aguardo uma correção para buscar pelo alinhamento das médias. E nós compartilhamos isso mais uma vez pelo cenário do Discord. Então a gente estava mapeando aqui todo esse contexto. Deixa eu deletar aqui já essas retrações, deletar essas regiões de alvo e de fibo, deletar essas retrações. Quando a gente volta a produzir aqui fundos ascendentes, a gente tem dentro da nossa metodologia ainda as possibilidades de gatilhos nessa barra 84. Depois a gente tem mais um gatilho aqui, ó, nessa barra número 94, foi uma das mais bonitas, e depois nessa barra número 102. Todo o movimento aqui já com fundos ascendentes, retomando aquela movimentação que a gente já tinha mapeado o cenário no começo do movimento, retomando o movimento de alta. Quando eu retomo esse movimento de alta, qual é a região de alvo inicial que a gente vai buscar? A máxima da sexta. O preço vem aqui em linha reta na máxima da sexta. A gente estava acompanhando também uma região de alvos dessa projeção do pregão de ontem todo. Então, se eu pegar da mínima até a máxima do pregão de ontem e projetar esse movimento para cima, era outra região que eu também estava buscando, ó. Inclusive aqui era um alvo que a gente estava esperando lá no começo do movimento, ele não cumpriu. Ele veio cumprir só depois, faz um cenário de uma correção bem pequena, pelos 5 minutos o movimento continua alinhado, possibilitando inclusive um cenário aqui, ó, de outro BOP, um breakout play. Média móvel de 20 chega, deixa o cenário aqui, ó, de fundos ainda ascendentes, possibilidade de compra para esse rompimento. E o preço vem aqui buscar a região de segundo alvo. Se eu olhar 60 minutos, é também uma região da retração do movimento aqui todo de queda, que a gente estava acompanhando também, ó. Bem perto aqui, né, da retração de 61%, atingiu o alvo de 100%, e agora começamos mais esse processo aqui corretivo. Um dia aí com uma movimentação bem lida, bem bonita, bem localizado, possíveis pontos tanto de entrada como condução da operação, então foi um dia aqui bem legal para o mini índice. Para o mini dólar, vamos dar uma olhada aqui nele. A gente tem aqui uma região de abertura do dolinha que a gente estava mapeando aqui, que era uma região bastante embolada, né? A gente tem qual movimento ontem? Ontem a gente tem a tentativa de ficar acima dos 5 bola, não consegue permanecer acima dessa região dos 5 bola, já entra esse grande fluxo vendedor. Média móvel de 20 é meu paraquedas dessa tendência. Eu testo também essa região, a de troca de polaridade, que a gente já tinha rejeitado no dia anterior, né? E aí, média móvel de 20 ascendente, o preço tende a se segurar. Só que, pô, eu tô na média móvel de 20, ela tá inclinada para cima, eu tô com a 200 perto. Cadê os compradores nessa região aqui? Eu não tenho potência compradora dentro dessa média móvel de 20. Pelo contrário, eu tenho a potência do lado vendedor, amassando essa média móvel de 20. Então era o cuidado que eu teria aqui em tentar comprar esse pregão aqui de hoje. Mas mesmo assim a gente teve oportunidades de compra dentro desse movimento. Só que não compras aqui em cima. A gente teve oportunidades de compra mais barata nessa região de fundo de ontem. A gente vem testar essa região de fundo de ontem. Era retração também de 61% desse movimento aqui, ó, todo de alta. Retração de 61. E pelo micro, foi um belo de um gatilho, né? Aqui no começo do pregão a gente praticamente não tem volatilidade. A gente fica até o horário da notícia de maneira lateral. Mas o preço ele estava alinhando, ó, média de 228 para entregar esse movimento de queda. O único gatilho possível aqui de entrada foi justamente essa barra número 18, essa top inteiro. Stop logo acima, ela chegou aqui pagar o tamanho do risco um pouquinho mais. A gente retorna para a região do 61 macro. Aqui a gente já chega nessa sequência de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras. É um cenário de um CDB. Cenário de um CDB já possibilitaria a compra na violação da barra da cor contrária, nessa barra 25, ou na confirmação da 26 quando ela fechasse positiva. Pela região macro em que eu estava, era uma baita de uma região possível de executar essa operação na contratendência. E o preço ele simplesmente rasgou aqui, ó, tudo e todos, jogou tudo para cima, fez o cenário de pullback, armou aqui, ó, uma continuação do movimento com esse Bull 180. Esse Bull 180 também entrada na violação dele, chegou a pagar aqui praticamente uma vez e meio risco, e ele bateu na casa dos 5 bola. Por isso que eu gosto bastante de acompanhar região, ó, do bola do dólar, uma região de resistência. Já tinha entregue aqui, ó, praticamente 2 movimentos nessa alta, cumprido meus alvos, atingi região de resistência, entra esse fluxo de venda. Aqui foi uma outra oportunidade que a gente tem, o cenário de Martin Bear passando para baixo da média móvel de 20, alvo inicial na 200, e depois eu posso traçar aqui alvos intraday. Alvos intraday, o que eu tenho? Ó? Tenho esse espelhamento aqui acionado para baixo, tenho esse espelhamento aqui acionado para baixo,
e tenho também níveis de retração desse movimento de alta. Traçando tudo isso eu consigo localizar meus alvos, olha lá. Retração, olha o retorno pro 61% aqui. Se eu espelhar um movimento maior, vamos espelhar aqui para trás, topo com esse fundo da 47, primeiro alvo aqui de Fibo. Se eu espelhar um movimento menor, segundo alvo de Fibo na mesma região. Se eu projetar esse movimento para frente aqui embaixo, também alvos de Fibo na região. Então, a ferramenta do Fibo vai me ajudar demais a conseguir localizar possíveis regiões de suporte ou resistência ali no preço que acabam ficando invisíveis ao olho gráfico. Então, o Fibo respeita muito esses níveis de alvos e retrações, por isso que eu gosto bastante de unir com a metodologia. Então tenho aqui um segundo possível gatilho de entrada numa operação, só que o problema é justamente o que? O ritual de passagem, né? Esse retorno para a média móvel de 20, um cenário aqui que gera um pouquinho de indefinição, um pouco mais perigoso de executar esse setup, mas também pagou esse movimento, voltando até a região de alvo aqui que a gente tinha em confluência. Depois disso, o dolinha resolveu descansar, né? Olha só como a diminuição da volatilidade que fica aparecendo o gráfico de Renko no 2 minutos. Então, aumenta o time frame para um 5, para um 10 minutos para conseguir visualizar essas movimentações. E aí, pelos 5 minutos, a gente vê uma falha de continuidade, ó, máxima, a falha da continuidade mesmo estando com a média móvel de 20. Perco média móvel de 20, mais uma possível entrada na troca de cor aqui desse movimento. Mas já era aqui praticamente o quê? 3 horas da tarde, uma diminuição na volatilidade. E aí já não tem mais nada para se fazer nesse dolinha, né? É só aguardar o movimento. O dolinha está enfraquecendo pelo cenário dos 60 minutos. Já está produzindo até um cenário aqui ó, de um ombro, cabeça, ombro. Ele realmente conseguindo ó, perder esse nível do pescoço aqui, a gente tende a voltar para essa região de fundão. Vamos ver se o dolinha vai ser capaz de se defender. Hoje a gente teve renovação da mínima, falha da máxima, então isso promove mais força vendedora para esse dólar, né? Lembrando que são possibilidades, são estudos que a gente faz, o preço ele vai para onde ele quiser. E é isso, meu povo. Agradeço a audiência de cada um. Mais um vídeo de fechamento aí concluído. Se inscreve no canal, deixa o dedo no like. Tamo junto e até amanhã.